Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nessa tarde cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Aonde vocês estiverem, meus irmãos, nessa tarde, receba mais uma vez a presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, nessa tarde, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas muitas misericórdias, para estarmos juntos, meus irmãos, nessa tarde, meditando na santa palavra do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O meu Senhor, meus irmãos, já tem uma palavra revelada para o nosso coração. E o meu coração, meus irmãos, já está aqui aberto para receber mais uma vez a palavra do Senhor, nosso Deus, para o meu coração e também para o teu coração. A minha Bíblia, meus irmãos, já se encontra aqui aberta no livro de Gênesis 26 e no versículo 12 e o 13, meus irmãos, para a nossa meditação nessa tarde. Olha o que diz, meus irmãos, a santa palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração nessa tarde. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nessa tarde, que o meu Senhor da glória, meus irmãos, já preparou para os nossos corações. Esta mensagem, meus irmãos, ela é forte. Essa mensagem ela é tremenda, meus irmãos. Ela traz um ensinamento tão grande para o nosso coração, para a nossa caminhada, meus irmãos, aqui sobre esta terra. Esta palavra, meus irmãos, ela vem falando a respeito de Isaque, o filho de Abraão e Sara. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que naquele tempo estava havendo, meus irmãos, sobre aquela terra uma fome muito grande. E Isaque pensou em seu coração em descer para o Egito, porque no Egito, meus irmãos, havia pão, havia alimento. E Isaque queria sair daquela terra e ir lá para o Egito, junto com a sua família, por causa do alimento que tinha lá sobre o Egito. Mas a palavra do Senhor nosso Deus veio para Isaque. O Senhor dizendo para Isaque, não desça para o Egito, porque é nessa terra que eu vou te abençoar. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus é tremenda. O Senhor nosso Deus é fiel, meus irmãos. O Senhor é cumpridor de toda a sua palavra. Esta terra, meus irmãos, já era uma promessa do Senhor nosso Deus feita a Abraão. Isaque, meus irmãos, ele era o filho da promessa. Ele era o filho de Abraão com Sara, aquele filho que o Senhor, meus irmãos, havia prometido para Abraão e Sara, quando eles, meus irmãos, eram avançados em idade. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que Abraão já era velho, Sara já havia cessado o costume das mulheres, não tinha condição mais de gerar. Mas a palavra do Senhor nosso Deus é fiel. O Senhor havia prometido para Abraão e Sara um filho. E Sara, meus irmãos, teve Isaque, o filho da promessa, conforme a palavra do Senhor nosso Deus, conforme o Senhor tinha falado para Abraão e também tinha falado para Sara. E eles tiveram ali o seu filho, Isaque. E agora, meus irmãos, o Senhor estava falando com o próprio Isaque, dizendo para ele, não desce para o Egito, permaneça nessa terra, porque é nessa terra que eu vou te abençoar. Olha, meus irmãos, dentro desta mensagem, dentro desta palavra
tão forte, tão poderosa, que o Senhor nosso Deus, meu irmão, preparou para o nosso coração nessa tarde. Eu estava aqui, meu irmão, lendo esta mensagem, meditando nela, pensando comigo, em meu coração, em meu espírito, falando com o Senhor da glória. Se Isaac, meus irmãos, tivesse descido para o Egito, como ele queria descer ali, por causa que no Egito havia alimento, e aonde ele estava não tinha alimento por causa da fome que estava acontecendo sobre aquela terra. Mesmo ele, meu irmão, sendo o filho da promessa, o filho de Abraão e de Sara, o filho que o Senhor nosso Deus havia prometido para Abraão e Sara, ele era aquele filho da promessa. Mesmo ele sendo o filho da promessa, meus irmãos, ele não seria ali no Egito abençoado, por causa que ele, meus irmãos, estaria fora da vontade do Senhor nosso Deus. E eu meditando, meus irmãos, dentro desta palavra, eu pude ver com os meus olhos espirituais, imaginando Isaac lá no Egito, se ele tivesse, meus irmãos, deixado esta terra, que era uma promessa do Senhor nosso Deus, desde o tempo de Abraão, que o Senhor ia abençoar ali a sua descendência. Isaac era descendência ali de Abraão, ele era o filho da promessa que o Senhor havia prometido. Se ele tivesse, meu irmão e minha irmã, deixado esta terra, e tivesse descido para o Egito, ele não seria, meus irmãos, abençoado no Egito, mesmo ele sendo o filho da promessa, o filho que o Senhor havia prometido para o seu pai Abraão e a sua mãe Sara, por causa que ele ia, meus irmãos, se encontrar fora da vontade do Senhor nosso Deus. E não tem como, meus irmãos, nós ser abençoados aqui nesta terra, se nós, meus irmãos, estivermos fora da vontade do Senhor nosso Deus, fora do propósito do Senhor, fora daquilo que o Senhor nosso Deus já tem preparado, meus irmãos, para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família. Se nós queremos, meus irmãos, aqui nesta terra, ser abençoado pelas mãos do Senhor, ser alcançado pelas promessas do Senhor nosso Deus, nós temos, meus irmãos, que nos encontrar no centro da vontade do Senhor nosso Deus. Não basta, meus irmãos, nós dizer que nós servimos o Senhor aqui nesta terra, se nós não guardamos a palavra, meu irmão. Nós aqui nesta terra, meu irmão, nós temos a palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra revelada do Senhor, meu irmão, para o nosso coração. Não precisa o Senhor nosso Deus enviar um anjo do céu para poder vir falar comigo, vir falar com você, meu irmão, minha irmã, ouvinte desta mensagem nessa tarde, porque nós temos aqui a palavra do Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor revelada, meus irmãos, para o nosso coração. E dentro da Bíblia Sagrada contém a vontade do Senhor nosso Deus para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, meus irmãos, que Isaac recebeu ali a palavra do Senhor nosso Deus e ele não desceu para o Egito. Ele permaneceu, meus irmãos, naquela terra e ele semeou ali conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Ele guardou a palavra do Senhor dentro do seu coração e obedeceu, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. E por causa da sua obediência, por causa dele ter guardado a palavra do Senhor no seu coração e feito conforme o Senhor nosso Deus disse para ele fazer, aconteceu isso aqui, meus irmãos, que nós lemos agora. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. O Senhor nosso Deus abençoou Isaac, meu irmão, por causa que Isaac guardou os mandamentos do Senhor, guardou os ensinamentos, guardou a palavra do Senhor nosso Deus. Ele foi obediente, tudo aquilo que o Senhor nosso Deus disse para ele fazer, ele fez conforme o Senhor nosso Deus o ensinou. E a palavra do Senhor disse também que engrandeceu-se o varão, e se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Ali, meus irmãos, o Senhor abençoou
tão grandemente a vida de Isaac, que causou até inveja, meus irmãos, nos filisteus. Os filisteus tinham inveja das bênçãos de Isaac, porque Isaac tinha tudo que ele tinha, era abençoado pelas mãos do Senhor. Ele tinha muitas ovelhas, tudo que ele tinha, meus irmãos, ali tinha muitas pessoas a seu serviço. Ele era senhor de muitas pessoas, porque o Senhor nosso Deus estava com ele, e as bênçãos do Senhor alcançou Isaac, meu irmão, por causa da sua obediência, por causa que ele guardou a palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero aqui também, meu irmão, nessa tarde, está deixando aqui outro versículo da palavra do Senhor nosso Deus. Abra, meu irmão, nessa tarde a tua Bíblia em Deuteronômio 28 e no versículo 2. Olha o que diz, meu irmão, também a palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração nessa tarde. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda também aqui no livro de Deuteronômio, falando, meus irmãos, a respeito das bênçãos do Senhor nosso Deus ali para a nação de Israel. O Senhor estava ali, falando ali com Moisés, meus irmãos, acerca das bênçãos, as bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. O Senhor estava dizendo ali para o seu povo a respeito das bênçãos do Senhor nosso Deus, através do ministério de Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não precisamos correr atrás das bênçãos do Senhor nosso Deus, não. Quando nós, meus irmãos, nos encontramos no centro da vontade do Senhor nosso Deus, é as bênçãos do Senhor, meu irmão, que vêm até o nosso encontro. Aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, nessa tarde, não importa, meu irmão, aonde você estiver, você pode estar no sítio, você pode estar na chácara, na fazenda, você pode estar na cidade, você pode estar em outra nação. Se você tem guardado a palavra do Senhor nosso Deus, as bênçãos do Senhor nosso Deus vai encontrar você, meu irmão, minha irmã. Aonde você estiver, você vai ser abençoado pelas mãos do Senhor. Era isso que a palavra do Senhor nosso Deus estava dizendo ali para a nação de Israel. Aonde você estiver, no sítio, na chácara, na fazenda, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor nosso Deus nessa tarde vai alcançar a tua vida, vai alcançar a tua casa e vai alcançar a tua família. Essas bênçãos, meu irmão, aqui do Monte Gerizim, em Deuteronômio 28, não era só para a nação de Israel, não era só para aquele povo, porque o povo de Deus somos nós, meus irmãos, aqui também, sobre esta terra. E todos aqueles, meus irmãos, que guardam a palavra do Senhor nosso Deus, que segue, meus irmãos, tudo aquilo que o Senhor nosso Deus tem falado pela sua palavra, a bênção do Senhor nosso Deus alcança, meus irmãos, a nossa vida, alcança a nossa casa e alcança a nossa família. A palavra do Senhor nosso Deus diz, meus irmãos, no Evangelho de João 1 está escrito que todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, meus irmãos, o Senhor deu poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós, meus irmãos, que um dia entregamos a nossa vida por completa nas mãos do Senhor nosso Deus, entregamos a nossa casa, a nossa família, todos nós, meus irmãos, somos feitos filho de Deus, somos herdeiro das promessas do Senhor nosso Deus, das bênçãos do Senhor, meus irmãos, que Ele tem preparado para a nossa vida, que Ele tem preparado para a nossa casa e para a nossa família. E a única coisa, meus irmãos, que nós precisamos é guardar, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, é ser fiel ao Senhor nosso Deus, de acordo com a sua palavra. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ler, nós temos que meditar, nós temos que buscar o Senhor nosso Deus através da sua palavra. Só assim, meus irmãos, nós podemos saber quem nós somos na presença do Senhor nosso Deus. É através da sua palavra, porque dentro da palavra do Senhor, meus irmãos, está revelado a vontade do Senhor nosso Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e também, meus irmãos, para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Medita, meus irmãos, nas palavras do Senhor
Senhor nosso Deus. Não fica, meus irmãos, só nas minhas palavras, não. Todos os versículos que eu li aqui, meus irmãos, está aqui aparecendo na tela do teu celular, da televisão, aonde você estiver vendo esta mensagem, para que você venha acompanhar, meus irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, para que você seja leitor da palavra, para que você venha saber quem é você na presença do Senhor nosso Deus e quais são as bênçãos que o Senhor nosso Deus tem preparado, meus irmãos, para a tua vida hoje, para a tua casa e para a tua família. Guarda, meus irmãos, nessa tarde, a palavra do Senhor nosso Deus dentro do teu coração. Obedece, meus irmãos, os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Guarda a palavra do Senhor como Isaac guardou. Isaac só foi próspero e abençoado pelas mãos do Senhor, meu irmão, porque ele guardou a palavra do Senhor nosso Deus. Ele não fez conforme ele queria fazer. O que ele queria fazer era descer para o Egito, mas a palavra do Senhor nosso Deus veio para ele. O Senhor dizendo para ele: Isaac, não desce para o Egito, permaneça nesta terra, semeia nesta terra, porque é aí que eu vou te abençoar, porque esta terra, meu irmão, já era a promessa do Senhor nosso Deus, ali feito para Abraão, seu pai, e ele estava ali, meu irmão, dentro da promessa do Senhor, dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Se ele saísse dali, meu irmão, ele ia sair fora da vontade do Senhor nosso Deus, e as bênçãos do Senhor, meu irmão, não ia alcançar Isaac no Egito, não, porque a bênção do Senhor é para ele naquela terra, e ele tinha que permanecer ali, para que as promessas do Senhor nosso Deus, feito para o seu pai Abraão, ali alcançasse a sua vida e alcançasse a sua família. E é assim, meus irmãos, comigo e com você, que estamos aqui sobre esta terra, e um dia entregamos a nossa vida por completa nas mãos do Senhor nosso Deus. Não saia, meus irmãos, da vontade do Senhor nosso Deus. Não saia para peregrinar em outras terras, aonde o Senhor nosso Deus não tem falado com você. Só saia se o Senhor nosso Deus falar. Só faça, meu irmão, aquilo que o Senhor nosso Deus falar para você fazer. Meu irmão, minha irmã, você que tem o desejo no coração de abrir uma empresa, de trocar de trabalho, meus irmãos, só faça isso quando o Senhor nosso Deus te confirmar. Busca o Senhor nosso Deus primeiro, busca a vontade do Senhor, meus irmãos, para com a tua vida, para com a tua casa e para com a tua família, porque se você obedecer a palavra do Senhor nosso Deus, você vai ser bem sucedido. Tudo aquilo que você for fazer, meus irmãos, vai ter a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor vai abençoar o teu trabalho, o Senhor vai abençoar a tua casa, o Senhor vai abençoar a tua família, o Senhor vai abençoar a tua empresa, o Senhor vai abençoar os teus estudos, a tua faculdade. Busca o Senhor nosso Deus primeiro, meu irmão, antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, na tua casa e na tua família. Busca a direção do Senhor nosso Deus, busca a vontade do Senhor, busca se o Senhor está com você ou não nesse propósito, em tudo aquilo que você deseja fazer. Apresenta primeiro, meu irmão, nas mãos do Senhor nosso Deus, porque Ele é fiel nessa tarde para te dar vitória. Ele é fiel para te conduzir em todos os teus caminhos, mas busca o Senhor nosso Deus primeiro, meu irmão, e que a palavra do Senhor nosso Deus nessa tarde, ela possa alcançar a tua vida, ela possa alcançar a tua casa e a tua família, e que todos os teus projetos, meu irmão, todos os teus sonhos venham ser confirmados primeiro pelas mãos do Senhor nosso Deus, porque eu tenho certeza, meu irmão, nessa tarde, que todos os nossos amados irmãos ouvintes deste canal desejam ter vitória, desejam alcançar boas coisas no seu trabalho, deseja ter grandes vitórias aí na sua faculdade. Então busca o Senhor nosso Deus primeiro, meu irmão. Busca a vontade do Senhor primeiro para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E só saia, meu irmão, da onde você estiver, se o Senhor nosso Deus te confirmar. Você que deseja mudar de igreja, você que não está mais satisfeito na igreja que você está congregando, busca primeiro, meu irmão, a direção do Senhor nosso Deus. Busca a vontade do Senhor primeiro para com a tua vida, para com a tua casa e para com a tua família.
porque eu e você, meus irmãos, só vamos ser abençoados pelas mãos do Senhor se nós nos encontrarmos no centro da vontade do Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor nosso Deus é fiel, meus irmãos. O Senhor é cumpridor de toda a sua palavra. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que ser guiados pela palavra do Senhor nosso Deus. Não é por aquilo que as pessoas estão falando, não é por aquilo que nós achamos, não, meus irmãos. A palavra do Senhor nosso Deus não vai passar. A palavra do Senhor nosso Deus vai se cumprir, meus irmãos, nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Então não faça nada, meus irmãos, sem antes consultar o teu Senhor, sem antes buscar a direção do Senhor nosso Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Apresenta tudo nas mãos do Senhor, meu irmão, e espero o Senhor nosso Deus falar com você, porque eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, ele vai direcionar a tua vida e a tua casa e a tua família, a partir da hora que você aplicar o teu coração, a partir da hora que você aplicar, meu irmão, minha irmã, os teus desejos, colocando diante do Senhor nosso Deus, ele vai te guiar nesta terra e você vai alcançar a tua vitória, a tua família, meu irmão, vai ser abençoada, as promessas do Senhor nosso Deus vai alcançar a tua vida, vai alcançar o teu ministério, vai alcançar o teu trabalho, vai alcançar os teus projetos, porque o Senhor nosso Deus, meu irmão, ele é fiel, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se foi ele que falou pela sua palavra, ele é fiel para cumprir, meu irmão, nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente nessa tarde. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus projetos, os teus sonhos, que a mão do Senhor nosso Deus nessa tarde possa te conduzir, meu irmão, em todos os teus caminhos, e que o nome do Senhor nosso Deus, somente o nome do Senhor, meu irmão, venha ser glorificado na tua vida e também através da tua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, e querendo o Senhor nosso Deus, se ele me permitir, meu irmão, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a oração do dia, meus irmãos. E eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem nessa tarde, receba mais uma vez o meu abraço, o meu carinho para todos os inscritos do nosso canal. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês puderem nessa tarde, compartilha mais uma vez, meus irmãos, este canal. Leva, meus irmãos, esta palavra para os corações necessitados, para aquelas pessoas que você conhece, meus irmãos, que você sabe que está buscando uma direção de Deus, que está buscando uma palavra para a sua vida também, para a sua casa e para a sua família. Leva, meus irmãos, esse canal, leva esta palavra, porque eu tenho certeza que a mão do Senhor nosso Deus vai abençoar grandemente, meus irmãos, a vida também dos outros nossos irmãos e irmãs que ainda não fazem parte deste canal. Compartilhe a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Deixa também o teu joinha se você puder. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, meus irmãos, nessa tarde. E que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe, meus irmãos, a tua casa e a tua família. Receba, meus irmãos, nessa tarde o meu abraço, o meu carinho e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. E até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser. Ficam todos nessa tarde na doce paz do Senhor Jesus.